Fala pessoal, Nock na área. Vim aqui trazer um pouco mais sobre essa vulnerabilidade que saiu agora no fim de abril, né? A Copy Fail do kernel Linux. Ela é uma vulnerabilidade bem crítica, o score dela é 7.8 e é uma vulnerabilidade de escalada de privilégio, faz com que um usuário sem acesso a sudo consiga escalar para ter acesso a root, usando o comando su. Ela é uma vulnerabilidade bem complexa, então eu vou tentar dividir esse vídeo primeiro na parte de explicação e depois na parte de demonstração. Bom, antes de mais nada, eu gostaria talvez até de pedir desculpas, porque esse vídeo vai ser complexo, ele vai ser denso e ele vai trazer alguns termos que talvez até pessoas que têm a minha idade de experiência na área de tecnologia ainda não ouviram falar. Porque é um vídeo de baixo nível, tá? É um vídeo que explora uma vulnerabilidade de kernel, mesmo que você seja pentester, mesmo que você seja um engenheiro de software, se você não mexe com baixíssimo nível, se você não mexe com pelo menos C, você não vai entender o que eu estou querendo trazer aqui. Então tem muita gente, muitos engenheiros competentes que talvez vão ficar um pouco confusos ao ver esse material, porque realmente é algo que tem um conhecimento prévio bem profundo, né? Tem muitos termos, ferramentas aqui que talvez a maior parte dos profissionais nunca tenham ouvido falar. E tá tudo bem, realmente, é uma exploração de kernel, é uma coisa que não tem como ser simples e não tem como eu simplesmente mastigar isso em um vídeo de pelo menos 20 minutos, senão eu levaria horas para explicar o que eu tô tentando explicar aqui. Bom, antes da gente começar a explorar essa vulnerabilidade, é importante deixar uma coisa bem clara, e é a diferença entre kernel Linux e distribuição Linux. Kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é responsável por fazer a conversação entre o software com o hardware, ou seja, ele que vai gerenciar CPU, memória, interfaces de rede, disco, webcam. Ele vai fazer todo o meio de campo entre o sistema operacional, as aplicações um nível acima e o hardware do teu computador. Toda e qualquer interação que tu tens com o hardware, seja ela navegar na internet ou abrir a webcam do teu PC, vai passar pelo kernel. Ele é o núcleo, ele é o motor do teu sistema operacional. Já uma distribuição Linux é um nível acima. Ela utiliza do kernel Linux, mas cada distribuição é um conjunto diferente de pacotes, ferramentas, bibliotecas, aplicações, né? Então a gente tem várias distribuições, como por exemplo as Debian Based, as baseadas em Arch, as baseadas em HEL, né, Red Hat Linux, né. Aqui a gente já pode citar uma infinidade, Ubuntu, o próprio Arch Linux, o próprio Manjaro, Alma Linux, CentOS, enfim, temos diversas distribuições, mas todas elas utilizam o mesmo motor, que seria o kernel do sistema operacional, o kernel Linux. Bom, voltando agora para falar dessa vulnerabilidade de copy fail do kernel Linux, a gente tem uma vulnerabilidade relativamente complexa, mas que tem três peças-chave, e eu vou tentar explicar cada uma delas agora. A primeira peça é chamada de AF_ALG. O kernel Linux tem uma API interna de criptografia, usada por serviços como IPsec, DMCrypt, EncryptFS e outros subsistemas. Em 2010, decidiram expor essa API para programas de usuário via socket. O mecanismo para fazer essa comunicação é o AF_ALG, da família de socket número 38. Com a AF_ALG, qualquer programa pode abrir um socket, dizer quero cifrar dados com AES, eu quero calcular um HMAC, e o kernel processa usando motores criptográficos disponíveis, inclusive aceleração por hardware. O ponto crítico aqui é que isso não exige privilégio nenhum. Qualquer usuário do sistema consegue criar um socket AF_ALG e isso está habilitado por padrão em todas as distribuições que a gente conhece. Bom, o segundo ponto-chave foi um commit feito em julho de 2017 no repositório oficial do kernel Linux. Esse commit mudou a forma como o subsistema AF_ALG lida com operações de cifragem autenticadas, as AEADs. Antes disso, o kernel utilizava dois buffers separados, um para entrada e outro para saída. O commit mudou a operação para in-place. A entrada e saída agora passam a usar o mesmo conjunto de páginas de memória. Isolado, parece uma otimização razoável,
menos locação, menos cópia, código continua funcionando para todos os casos de uso normais. A terceira e última peça, sinceramente eu não sei nem como pronunciar, então eu vou deixar o termo aqui em cima. Mas seria o Auth Ensense e o Extended Sequence Number. O Auth Ensense é um template de cifragem autenticada usado pelo IPsec. A diferença dele para outros templates é o suporte ao Extended Sequence Number, um campo de 64 bits que o IPsec usa para evitar replay attacks. No processo de decifrar uma mensagem, o Auth Ensense precisa rearranjar esse campo antes de verificar o MAC. Para fazer isso, ele usa o buffer de saída como área de trabalho temporário e escreve 4 bytes extras além do que seria o limite natural da operação. Esse comportamento é único desse template. Nenhum outro AEAD do kernel faz isso, e não está documentado em nenhum lugar visível. 4 bytes parece pequeno, mas o offset onde eles caem é controlável pelo atacante. Bom, tendo tudo isso em mente, agora a gente precisa de um quarto fator, que seria a syscall splice. A splice é uma syscall de performance que move dados entre file descriptors sem copiar para user space. Quando você faz splice de um arquivo, o kernel não duplica os dados. Ele passa uma referência direta às páginas da page cache desse arquivo para o destino. Bom, agora eu acho que dá para a gente explicar um pouquinho como é que funciona esse exploit. Quando você abre um socket AF_ALG, injeta dados via splice a partir de um arquivo e usa o template Auth Ensense, acontece o seguinte: as páginas que chegam para o subsistema de cripto são literalmente as páginas do page cache do arquivo que você abriu. E por causa da operação in place, o buffer de saída aponta para essas mesmas páginas. Quando o Auth Ensense faz a escrita extra dos 4 bytes do ESN, esses 4 bytes vão direto para o page cache do arquivo. Resultado: você escreve 4 bytes em qualquer arquivo que você consegue abrir para leitura, em qualquer offset, sem precisar de permissão de escrita, em RAM, sem tocar o disco. O exploit repete isso em loop, 4 bytes por iteração, até ter escrito o payload completo. Leva menos de um segundo. Bom, agora explicando um pouco dessa parte do page cache. Quando o sistema lê um arquivo do disco, o kernel mantém uma cópia desse arquivo em RAM, e essa cópia é a page cache. Da próxima vez que alguém lê o mesmo arquivo, ao invés do kernel buscar no disco, ele vai buscar na RAM, não vai ser no disco novamente. E é assim que o Linux consegue ser rápido com acesso a arquivos. Então esse que é o pulo do gato desse exploit. A gente vai ter um arquivo que se mantém original no disco, sem modificação nenhuma. Nesse caso a gente vai tratar do user bin su, né, que é o arquivo de configuração do su, que é o que a gente vai utilizar para escalar privilégio. E a gente vai ter uma versão diferente dele em memória RAM, em page cache, né, que ele vai ser lido toda vez que a gente invocar esse comando su. Ao invés da gente usar o arquivo original em disco, toda vez que a gente invocar ele, vai vir aquele arquivo com payload que está em tempo de execução. Claro, se eu desligar o meu computador agora e ligar ele de novo, a gente vai perder esse acesso. Mas se o kernel não atualizar, é só rodar o exploit de novo e pronto. Não precisa de mais nada. Uma coisa interessante também é que para o kernel, né, esse arquivo nunca foi escrito. Ele não marca essas páginas como modificadas. Porque na verdade a gente não teve nenhum write, a gente não escreveu no arquivo. A gente utilizou o caminho lateral, que é a API de criptografia do Linux. O mecanismo de write back do kernel, que normalmente ele sincroniza páginas modificadas de volta do disco, nunca é acionado. Por quê? O disco fica intacto. Uma coisa interessante desse exploit também é que ele passa por scanners de integridade, porque ele não modificou nada no disco. Então, qualquer auditoria que a gente for fazer fora do host, né, off-host, não vai trazer nada, porque os arquivos estão intactos, né? Claro, a gente tem o arquivo do exploit, mas até lá o atacante pode simplesmente remover isso, enfim. Claro, também não é algo que vai dar uma persistência dele no sistema operacional, mas se ele tem acesso root, bom, isso é algo que ele pode fazer brincando. Bom, uma coisa também que eu fui pesquisar, eu pensei, bom, então esse ataque pode modificar qualquer arquivo que o atacante tenha acesso de leitura, correto? Não. Na verdade, precisa ter duas condições fundamentais, né? A primeira é tu conseguir ler o arquivo com o comando cat ou com o open file, né?
E a segunda é que o arquivo precisa ter um conteúdo que vive no page cache. E isso já elimina algumas categorias inteiras, como por exemplo, tudo que está em /proc, /sys, /dev, né? Todos os arquivos que vivem aí. E também arquivos de configuração, como /etc pswd, /etc crond, né? E arquivos em monte NFS e deixa eu Fuse, dependendo da implementação, né? Eu tô buscando aqui da minha colinha. Mas enfim, é importante lembrar que esse ataque não vale para todos os arquivos do disco, né? Só para aqueles que são fundamentalmente como este. Bom, lendo tudo isso e estudando sobre, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, então é um buffer overflow. Não, não é um tipo de ataque buffer overflow, porque ele não sobrescreve os limites do buffer, né? Ele é um ataque de incorrect resource transfer between spheres, ou transferência incorreta de recurso entre esferas, né? A taxonomia do exploit é diferente. Bom, o que a gente tem como esfera aqui, né, seria o domínio de privilégio ou propriedade. As páginas que o kernel acabou usando como buffer de destino do cripto, elas pertencem a outra esfera. São páginas físicas da page cache do user Binsu, que é setuid do root, ou seja, só para quem pode alterar isso, quem pode modificar isso, tem que ter permissão de root. Em uma frase, o kernel deixou o usuário escrever em memória que conceitualmente não era dele, né? Mesmo a escrita sendo feita dentro dos limites daquilo que o kernel achava que era um buffer livre. Bom, agora uma pergunta-chave, né, é quais distribuições ou quais sistemas são afetados? A resposta é, infelizmente, todos. Qualquer sistema que tenha um kernel a partir de julho de 2017 tem essa versão com a vulnerabilidade, né? Então, isso não importa se é Debian, se é Ubuntu, se é Red Hat, se é Arch, todas essas distribuições, se é Amazon Linux, todos eles são afetados por essa CVE. Bom, agora vamos para a parte que interessa, né? Vamos ver se isso funciona. Aqui está o exploit, a funcionalidade dele eu expliquei antes. Né? Ele tem 660 linhas, mas eu deixei muitos comentários aqui para quem for utilizar entender como é que funciona, né? Bom, aqui eu vou abrir um novo terminal. Eu vou rodar su no meu usuário para vocês verem que já está pedindo senha, né? Seria seu, mas enfim. O name-r, para vocês verem a versão do meu kernel, é vulnerável. Sudo add user test. Aí vou botar a senha. Vocês não precisam saber, né? Beleza. Subtest 1, 2, 3, cd para vir aqui, pwd, agora estou em home test. Vim. Vou rodar su de novo, ó, só para vocês verem que pede senha. Vim exploit.py. Aí copiar tudo aqui. Ctrl C, Ctrl V, né? E Python 3 exploit.py. Rodou. Ó. Aqui me deu o shell. Who am I? Root. Bom, é isso. Ele simplesmente rodou o exploit e agora eu tenho permissão de root no sistema. A partir daqui eu posso fazer o que eu quiser. O que a gente viu aqui, né, foi uma LPE, ou uma Local Privilege Escalation, né? Eu criei o usuário teste, não adicionei ele a sudo, né, aos sudoers, os usuários que têm permissão de sudo. Ele tinha permissão básica do sistema e eu elevei o privilégio a root. E, bom, isso a gente tratou da vulnerabilidade em ambientes mais antigos que a gente utilizava apenas o sistema operacional. Mas se a gente for trazer isso para hoje, em ambientes modernos com containers e pods, né, isso fica ainda pior, porque como a gente sabe, um container, seja ele do Docker, seja ele do Kubernetes, ele compartilha o kernel do host. Então, se eu consigo acesso àquele container e eu executo aquele exploit em Python, eu consigo acesso root ao node, ou seja, a máquina que orquestra aqueles containers. E aí, se é um ambiente em nuvem, em cloud, o impacto fica ainda mais severo,
Porque se a gente utiliza EKS, né, ou outras opções de orquestração de container em cloud, eles compartilham o mesmo host com vários clientes. Então, em um container que está com aquele kernel compartilhado, eu consigo executar, eu tenho acesso ao Node. Então, eu consigo mexer em várias outras empresas se eu tiver acesso a um Node só, né? Bom, é basicamente isso. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Para corrigir, né, como se proteger, sudo apt update e sudo apt full upgrade e reboot. Depois é só verificar se o kernel foi substituído. Eu até poderia fazer isso aqui, né, mas eu vou ter que fazer reboot, então, né, deixa eu até sudo. Eu tenho um script que é o upgrade, aí ele faz isso. Mas enfim, é isso. Ele vai fazer o upgrade do meu kernel, eu vou reinicializar meu computador e aí a vulnerabilidade não vai mais me afetar. Mas se você tem ou sabe de alguém que tem Linux ou empresas principalmente que estão utilizando o kernel Linux, bom, fica aí a dica, façam um upgrade do kernel, façam um upgrade dos seus sistemas operacionais, mantenham sempre atualizados. Muito obrigado pela atenção e uma ótima semana, noite, sei lá, Feliz Natal.